Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje o foco é total na grande final da UEFA Nations League, Portugal contra Espanha. A gente recebeu muito material, né? Crônicas, análises táticas, estatísticas, perfis, tudo sobre esse jogão. E a nossa missão é destrinchar isso tudo e entender os pontos-chave desse confronto ibérico, que acontece neste domingo, né? 8 de junho, lá em Munique, na Allianz Arena. E tem um tempero especial. Quem ganhar vira o primeiro bicampeão da história da Nations League. Exatamente. É uma final, assim, com muitas camadas, né? Olhando os relatórios das semis, as prévias, fica claro que é mais que só um troféu em jogo. Portugal, que levou a primeira em 2019, e a Espanha, que é a atual campeã de 2023, as duas chegam com narrativas fortes. E essa busca pelo bicampeonato inédito, bom, isso adiciona uma pressão, né? Várias fontes destacam isso como um fator psicológico importante. Sim, com certeza. E mergulhando nesses materiais, a rivalidade ibérica aparece direto, claro. Mas não é só clichê, né? Li uma análise histórica bem interessante, que lembrava de outros confrontos e apontava um padrão, sabe? Jogos muito táticos, decididos ali no detalhe mesmo, a margem para erro é mínima e a intensidade costuma ser lá em cima desde o começo. O que mais você viu sobre essa rivalidade hoje? O interessante é como essa rivalidade se encaixa no momento atual das seleções. As análises táticas que a gente viu sugerem um choque de estilos bem claro. Portugal, com o comando atual, mostrou uma organização defensiva, um pragmatismo que funcionou bem, né? Como contra a Alemanha, já a Espanha, bom. Aquela aposta na posse de bola agressiva, no talento individual lá na frente, a gente viu isso contra a França. E a rivalidade, claro, só intensifica esse contraste de ideias. E falando em talento individual, cara, impossível não falar do que todo mundo tá chamando de duelo geracional, né? De um lado, Cristiano Ronaldo, 40 anos, fez o gol da vitória na semi, lenda. Do outro, Lamine Yamal, 17 anos, 2 gols, jogou demais contra a França. Que fenômeno. As fontes que a gente analisou exploram muito isso, certo? Sim, muito. E de formas diferentes, o que é legal. Alguns textos vão mais para narrativa, tipo a lenda contra a estrela que está explodindo agora, né? Quase um filme. Outros, mais focados em dados, comparam o impacto deles no jogo. Os números do Ronaldo, por exemplo, mostram aquela eficiência absurda na finalização, mesmo com menos toques. Já os do Yamal destacam a capacidade de drible, de criar chance o tempo todo, em volume alto. Taticamente, isso levanta umas questões bem interessantes para a final. Tipo, vi uma análise tática que sugeria que a Espanha pode tentar isolar o Yamal num contra um com o lateral português, explorar a velocidade dele. Como é que os especialistas acham que Portugal pode lidar com isso? Aí as opiniões divergem um pouco, viu? Algumas análises falam em dobra de marcação, esforço coletivo ali para fechar o lado do campo dele. Outras acham que a chave para Portugal talvez seja forçar o Yamal a recuar mais para buscar a bola, sabe? Tirar ele da zona de perigo. Vai ser um duelo tático interessante dentro do jogo principal. E claro, né, não podemos esquecer de outros nomes decisivos. As análises de desempenho destacam muito o Bernardo Silva em Portugal, o Rodri na Espanha, fundamentais ali no meio-campo para o equilíbrio. Bem lembrado. E o caminho até a final. Portugal passou pela Alemanha, 2-1. Os relatos do jogo falaram muito da disciplina tática, da capacidade de aguentar a pressão. Uma vitória sólida, fora de casa. Uhum. Já a Espanha, bom, protagonizou aquele jogaço contra a França, né? 5-4, loucura. As análises depois do jogo foram unânimes. Poder de fogo incrível da Espanha. Mas vários comentaristas nos materiais que a gente leu apontaram vulnerabilidades. A transição defensiva da Espanha foi mencionada como um ponto fraco. A França, mesmo perdendo, conseguiu expor isso. Portugal com certeza está de olho nisso aí. Faz todo sentido. E antes da grande final, tem a disputa pelo terceiro lugar, né? Alemanha e França, em Stuttgart, no mesmo dia. As prévias indicam que, apesar de ser só o terceiro lugar, os dois times devem levar a sério, até para testar gente, fechar bem o torneio. Exato, são duas potências frustradas, né? Saíram nas semifinais e vão querer dar uma resposta. Pode ser um jogo bem aberto, interessante de assistir também. Então, resumindo o que a gente viu aqui nos materiais,
Temos essa final em Munique com rivalidade histórica, a ambição do bicampeonato inédito e esse duelo geracional que chama a atenção, né? Ronaldo versus Yamal. Portugal chega com a confiança da vitória estratégica sobre a Alemanha. E a Espanha vem embalada pelo show de gols, mas com aquela pulga atrás da orelha na defesa. É isso. Perfeito. E o contexto recente, que as fontes também lembram, é chave. A Espanha defende o título, né? Ganhou nos pênaltis na última vez. Portugal carrega o peso e o prestígio de ter sido o primeiro campeão. Tudo isso entra em campo domingo, dia 8, uma data que, segundo muitos analistas, promete ser um marco para essa Nations League. Sem dúvida. A expectativa é enorme para um grande jogo. E para a gente fechar, né, uma reflexão que surgiu bastante lendo essas análises todas, além do resultado final de quem vai levantar a taça, o que essa final específica, com esse choque entre a longevidade do Ronaldo e a explosão do Yamal, mais os estilos táticos, o que isso pode sinalizar sobre o futuro do futebol de seleções na Europa. As tendências táticas, a evolução, é algo para a gente ficar de olho, né, para além do campeão. Back to the gas for the week.